Oi, pessoal! Eu sou a professora Manuela, eu vou ser a nova professora de Física de vocês. Então, a partir de agora, os vídeos que vocês vão acompanhar serão comigo e as aulas no Zoom também, tá? No vídeo de hoje, nós vamos começar fazendo uma pequena revisão sobre gases ideais. Então, aqui no quadro, a gente consegue observar um pequeno resumo sobre o comportamento de gases. Lembrando que quando a gente pensa no comportamento de um gás, a gente pode pensar em algumas variáveis. Quando a gente tem um gás e a gente quer estudar o comportamento dele, a gente pode observar a pressão em que ele está submetido, a temperatura, o volume, se o volume aumenta, diminui. Então, existem algumas variáveis que a gente consegue observar para poder estudar o comportamento desse gás, tá? Lembrando que a gente sempre vai ter uma quantidade de gás, que a gente vai representar pela letra N, chamada de número de mols, que representa ali a quantidade de gás que a gente tem, e a gente vai ter essas variáveis ali. Então, essa quantidade de um gás, esse número de mols de um gás, ele vai poder ter uma pressão variável, a temperatura pode variar, o volume, e isso vai depender do que a gente quer obter ali a partir do momento que a gente varia alguma dessas características do gás. Como eu falei, existem três variáveis ali que a gente vai observar: pressão, volume e temperatura. A pressão, o volume e a temperatura, elas vão ter uma condiçãozinha que vai ser muito importante para a gente construir uma equação que permita a gente estudar o comportamento desse gás, que é o seguinte: o produto da pressão e do volume do gás pelo inverso da temperatura vai ser sempre igual a uma constante. Então, essa condição vai nos permitir escrever uma equação que represente o comportamento desse gás, tá? É a equação do Clapeyron. Essa equação, então, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. PV, pressão vezes volume, igual ao número de mols, a quantidade do gás, vezes uma constante universal dos gases, que a gente chama, que a gente vai representar pela letra R. Isso aqui, esse número de mols, essa quantidade de gás, vezes essa constante universal dos gases, é um valor constante, que representa justamente essa parte constante aqui dessa representação inicial, vezes a temperatura. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa temperatura que estava aqui dividindo, eu passei para o lado de cá, ela vira uma multiplicação, e essa constante eu falei que depende da quantidade do gás e de uma constante universal dos gases, que é uma constante que é definida, ela tem um valor definido, tá? Para um gás ideal. No caso do valor do R no Sistema Internacional de Unidades, o R vai ser igual a 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Se a gente tem um gás ideal que não varia a quantidade dele, o número de moléculas permanece igual a partir do momento que a gente varia pressão, volume, temperatura, mas a quantidade de gás não varia, a gente pode dizer que o estado inicial do gás vai ser igual ao estado final desse gás. Então, a gente consegue, a partir dessa equação aqui do Clapeyron, a gente consegue escrever uma equação que a gente consegue estudar, então, o que vai acontecer quando a quantidade de gás não variar, tá? A quantidade inicial e a final forem iguais, a gente pode dizer que o estado inicial vai ser igual ao final. E usando isso aqui, a gente consegue resolver vários problemas sobre gás ideal. Se a gente quer determinar, por exemplo, a temperatura final de um gás, depois de pressão e volume variarem, a gente pode usar essa igualdade aqui a partir do momento que a quantidade de gás não variar, tá? Um detalhe importante que a gente sempre deve se preocupar quando a gente resolve problemas em física são as unidades das medidas que a gente está fazendo, tá? Sempre então que a gente resolve qualquer problema em física, a gente tem que prestar atenção nas unidades das medidas que a gente vai utilizar ali para resolver o problema. Então, a gente sempre procura trabalhar com unidades no Sistema Internacional
e quando os valores não são informados com unidades do Sistema Internacional, a gente procura transformar essas unidades e depois resolver o problema. No caso dos valores que a gente vai usar aqui para resolver problemas de gases ideais, utilizando essa equação aqui, a gente vai precisar das unidades de pressão, volume e temperatura. A unidade de temperatura no Sistema Internacional é o Kelvin, e a gente vai sempre procurar trabalhar com gases ideais em temperaturas em Kelvin. Então, quando a temperatura estiver em graus Celsius, grau Fahrenheit, a gente sempre vai transformar para o Kelvin, tá bom? Já as unidades de pressão, elas podem aparecer de diferentes formas, mas a unidade do Sistema Internacional é o Newton por metro quadrado ou o Pascal, tá? 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Se aparecer em atmosfera, então se aparecer na unidade de ATM, a gente pode transformar para Pascal, lembrando que 1 ATM é aproximadamente igual a 10 elevado a 5 Pascal. Então a gente vai precisar lembrar dessas regrinhas de transformação de unidades, tá? Vai ser muito útil para a gente. E a unidade de volume no Sistema Internacional é o metro cúbico, mas é muito comum a gente trabalhar com a unidade do litro. E para a gente correlacionar essas duas unidades, metro cúbico e o litro, a gente tem que lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E aí a gente consegue fazer essas transformações. Então, com isso aqui, a gente já consegue resolver vários problemas que envolvam gases ideais. Então, quando a gente estuda os gases ideais, o que a gente tem? Que gases a altas temperaturas e baixas pressões, eles têm o mesmo comportamento. É o que a gente chama, então, de um gás ideal ou um gás perfeito. E a partir da equação de Clapeyron, a gente consegue, então, determinar o comportamento das transformações gasosas que vão ocorrer ali, quando a gente mantém alguma dessas variáveis constantes. Então, por exemplo, a primeira transformação que a gente vai ver, a transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? É quando a temperatura é mantida constante. Então, a temperatura não vai variar, nesse caso, nessa transformação. Se a temperatura é igual tanto no estado inicial como no estado final, a gente pode retirar a temperatura, porque ela vai ter o mesmo valor. Então, a equação que a gente vai utilizar no caso de transformações isotérmicas é pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. E a gente pode construir gráficos a partir dessas equações. No caso do gráfico da pressão em função da temperatura, como a temperatura é uma constante, eu vou ter uma reta vertical, já que é a temperatura que está no eixo horizontal que não varia, que é constante. No caso do volume em função da temperatura, também vai ser uma reta, porque a temperatura está no eixo horizontal, não varia, tem uma reta vertical. Agora, o gráfico da pressão em função do volume, ele não vai ser uma reta, porque nesse caso dessa transformação, o que não varia é a temperatura, a pressão e o volume variam. E a gente vai ter uma curva chamada de isoterma, no caso da transformação isotérmica. Outro tipo de transformação que a gente pode ter é a transformação isobárica. Transformação isobárica é a transformação a pressão constante. Então agora, o que se mantém com o mesmo valor tanto no estado inicial como no estado final é a pressão. No caso, então, da equação, a pressão aqui, ó, que deveria multiplicar com volume, então a pressão aqui eu posso retirar, porque ele é igual tanto no estado inicial como no estado final. E aí sobra que o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual ao volume final sobre a temperatura final. E aí a gente também pode construir gráficos. No caso do gráfico da pressão em função do volume, como a pressão é constante e ela está no eixo vertical, vai ser uma reta horizontal. E da pressão em função da temperatura, como pressão é constante, temperatura varia, também vai ser uma reta na horizontal. Então são gráficos bem parecidos. Volume em função de temperatura, o VT aqui
não vai ser uma reta na horizontal, vai ser uma reta inclinada, vai ser uma variação linear, uma função de primeiro grau. E aí a gente consegue desenhar esse gráfico representando esses valores que variam. No caso da transformação isobárica, o volume e a temperatura. E a última transformação que a gente vai ver, então, é a transformação isovolumétrica, volume constante. Então, a gente viu o caso da transformação, a temperatura constante, isotérmica, a pressão constante, isobárica e, por último, a volume constante, isovolumétrica. Quando o volume não varia, o que vai acontecer com a equação? O volume que multiplicava aqui pela pressão, ele é igual, então ele pode ir embora, a gente pode cancelar ele, pode cortar ele da equação. E aí a gente vai usar pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura final. Lembrando que essa equação aqui ela é utilizada quando a quantidade de gás ideal não varia. Então, quando a gente consegue manter a quantidade de gás nas transformações gasosas, tá? Quando o número de mols não varia. A gente pode representar graficamente, como nos dois casos anteriores. O volume agora é constante. No caso do gráfico PV, pressão por volume, o volume é constante. O volume está no eixo horizontal, então eu tenho uma reta vertical. Já o gráfico do volume em função da temperatura, a temperatura varia, mas o volume é o mesmo. Então eu tenho uma reta horizontal. O volume agora está no eixo vertical, o volume tem sempre o mesmo valor, mas a temperatura está variando. E o último gráfico, pressão em função da temperatura, a gente vai ter uma reta inclinada, uma variação linear, tá? Então, aqui a gente encerra esse resumo sobre gases ideais. A gente viu como trabalhar com o gás ideal e depois a gente viu as transformações que podem ocorrer com esse gás ideal, tá? Então aqui a gente encerra esse vídeo sobre gases ideais.